Olá! Nessa videoaula eu vou conversar com você sobre potenciais de ação nos neurônios. Antes de começar, eu quero lembrar que essa é uma aula introdutória. É fundamental que você consulte as referências que estão indicadas ao final da aula para que possa aprofundar os seus conhecimentos. E, em caso de dúvida, basta entrar em contato. Muito bem, então para começar, não se esqueça que todos os tecidos excitáveis, e aqui nós temos as células excitáveis que compõem esses tecidos, podem gerar potenciais de ação. Nessa aula, o nosso foco é sobre o neurônio. Então nós temos aqui o esquema de um neurônio, que é um neurônio multipolar, e o que vai nos interessar lembrar? Todos os registros que nós vamos observar são feitos no meio intracelular. Então, nesse esquema que nós temos aqui, nós temos uma porção da membrana, e aí o que podemos observar? A distribuição de cargas, que são os íons, no meio intracelular e no meio extracelular. Nas proximidades da membrana, nós temos uma distribuição desigual de cargas, e é isso que nós vamos registrar, como essa distribuição na face intracelular. O que nós observamos aqui é o que nós chamamos de estado polarizado da membrana. No estado polarizado, há uma distribuição desigual de cargas, um acúmulo de cargas negativas na face intracelular e um acúmulo de cargas positivas na face extracelular. É isso que nós observamos no repouso. Se a gente observar aqui, se você olhar com detalhe, a distribuição de cargas no meio extracelular e no meio intracelular, à exceção daquelas na proximidade da membrana, você vai perceber que é uma distribuição de cargas igual. O que é isso? Na verdade, isso segue um princípio que é chamado de equilíbrio de Gibbs e Donan, que eu peço que você consulte as referências para se aprofundar, que vai dizer para a gente que o somatório das cargas brutas no meio extracelular é zero. Em outras palavras, a quantidade de cargas positivas e negativas no meio extracelular é igual. Da mesma forma, o somatório de cargas brutas no meio intracelular. Então você pode observar ali, a soma de cargas positivas e negativas é igual. A distribuição desigual de carga só ocorre nas proximidades da membrana. E é isso que vai gerar os potenciais que nós vamos registrar no meio intracelular. Logo, toda vez que você tiver um gráfico desse tipo, então aqui eu tenho o neurônio em repouso, potencial de membrana em repouso, mais ou menos cerca de menos 70 milivolts. O que isso está mostrando? Isso está mostrando o que nós observamos ali, que há um acúmulo de cargas negativas na face intracelular durante o repouso. Não esqueça disso. Existe uma região do neurônio, que é a região onde o axônio se encontra com o corpo do neurônio, que é chamada de cone de implantação do axônio, fisiologicamente conhecida como região ou zona de gatilho. Ali existem uma série de canais regulados que vão nos interessar compreender a sua dinâmica de funcionamento para entender os potenciais de ação. Então a densidade desses canais nessa região da zona de gatilho é muito grande, mas não apenas ali. Em toda a extensão do axônio, nós temos uma grande quantidade desses canais. Quem são esses canais? Esses dois que nós vemos aqui no esquema. Canais voltagem dependentes tanto de sódio quanto canais voltagem dependentes de potássio. Então nós temos aqui os canais voltagem dependentes de sódio e nós temos os canais voltagem dependentes de potássio. O que é importante? A partir de agora, eu só vou falar desses canais porque eles são os mais relevantes para entender os potenciais de ação no neurônio. Eu vou desconsiderar os transportes ativos, os canais de vazamento e os outros canais regulados, porque eles não têm tanta relevância. Mas não se esqueçam que eles estão por ali, fazendo o que eles devem fazer. Perfeito. Esse esquema resume o que a gente vai tentar entender. Então, o que nós já sabemos, que é a abertura e o fechamento de canais regulados, é que vai causar alterações no potencial de membrana em repouso. O potencial de ação é uma série de alterações no potencial de membrana em repouso, no potencial de membrana. Quem causa essa série de alterações? A abertura de canais regulados. Então, nosso objetivo vai ser entender as alterações e os canais que estão envolvidos causando essas alterações. Observe esse esquema. A célula está em repouso, um canal regulado abre e aí entram cargas positivas. O potencial de membrana se altera.
Então isso é uma forma de mostrar o que eu acabei de dizer, que a célula está em repouso, fluxo de íons apenas por canais de vazamento. Quando os canais regulados abrem, o potencial de membrana sai do repouso. Então é a abertura e o fechamento de canais que está por trás das observações que a gente vai fazer, analisando as variações de potencial de membrana de um neurônio. Muito bem, então nosso foco, canais de sódio e de potássio, então nós vamos tentar entender como que é a dinâmica de abertura e fechamento desses canais especificamente. E eu vou fazer uma série de simplificações aqui, vou destacar algumas delas, por isso que é fundamental que você consulte as referências para poder se aprofundar. O que nós temos aqui? Um gráfico que vai mostrar como varia o potencial de membrana, ou seja, a distribuição de cargas na face intracelular da membrana durante o tempo. E a gente vai tentar observar como que se comportam os canais de sódio e de potássio. Não se esqueça que eles são canais voltagem dependentes. Então, o que vai fazer eles abrirem ou fecharem? Alterações no potencial de membrana, alterações na voltagem. Potencial de membrana em repouso nós já sabemos. Os dois canais, tanto de sódio quanto de potássio, estão fechados, assim como os demais canais regulados. Para que o canal de sódio e de potássio abra, o potencial de membrana tem que ser despolarizado. Quem vai fazer isso é um estímulo. O que é despolarizar, lembra? Ela é fazer o potencial de membrana ficar menos negativo ou mais positivo. O potencial de membrana precisa chegar em menos 50 mV para que o canal de sódio que está fechado possa se abrir e que haja fluxo de íons. Quando o canal de sódio abre, o sódio está mais concentrado fora, então ele entra na célula. Consequência disso, o potencial de membrana fica mais positivo ainda. Quando ele chega próximo a mais 20 mV, aproximadamente, só então os canais de sódio vão fechar e cessa o influxo de sódio. Na verdade, aqui tem uma simplificação, porque não é que eles fecham, eles inativam. Mas fechar ou inativar, para nós, vai ser a mesma coisa. Não há fluxo de íons. Ok? Então, atenção, estude para perceber essa simplificação que eu fiz aqui. Os canais de potássio estão fechados até agora, mas quando o potencial de membrana chega a mais 20, eu tenho uma quantidade de canais de potássio relevantes abertos. O que vai acontecer então? Ele abre no mais 20. Eles abrem no mais 20, os canais de potássio. O potássio está mais concentrado dentro, ele vai sair, leva cargas positivas para fora. Potencial de membrana fica mais negativo. Só quando ele chega em menos 80 mV, os canais de potássio vão se fechar. Em menos 80, tanto os canais de sódio quanto os de potássio estão fechados. E aí, mecanismos, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, vão fazer com que o potencial volte ao repouso. Outra forma de mostrar a mesma coisa. Canais de sódio, voltagem dependentes, canais de potássio, voltagem dependentes. No mais 20 mV, os canais de sódio vão se abrir. Quando eles se abrem, o sódio está mais concentrado fora, ele entra. Não se esqueça que não é só uma questão de diferença química que faz haver fluxo de íons pelos canais. É uma questão eletroquímica que eu peço que você estude. Aqui eu estou simplificando. Abriu no mais 20, o sódio vai entrar. Importante, eu estou só mostrando a dinâmica de fluxos, mas quando o sódio entra pelo canal de sódio, não quer dizer que agora tem mais sódio dentro. Continua tendo mais sódio fora. Entrou uma quantidade que vai fazer com que aqui nessa região interna da membrana fique um acúmulo de cargas positivas, mas continua havendo mais sódio no meio extracelular. Esse canal de sódio que abriu no menos 50 vai se fechar no mais 20 mV. Fechou, não tem mais fluxo de íons. Muito bem. Canais de potássio fechados no repouso vão abrir no mais 20 apenas, num valor de potencial de membrana muito despolarizado. Quando eles abrem, eu tenho um acúmulo de íons potássio no meio intracelular, forças eletroquímicas fazem o potássio sair, então eu tenho um efluxo de potássio. Mais uma vez, não é porque o potássio está saindo que eu vou ter um aumento da concentração de potássio no meio extracelular. Só vai aumentar a concentração de cargas positivas na face extracelular, representadas pelo potássio, mas dentro continua a haver mais potássio. Finalmente, no menos 80 mV, um valor mais negativo que o repouso, os canais de potássio se fecham
eu não tenho mais fluxo de íons. Muito bem. Não esqueça, o canal tem um estado aberto, um estado fechado, um estado aberto e um estado inativo. Para nós, estando fechado ou inativo, não há fluxo de íons, é o que interessa, então eu não vou fazer distinção entre estado aberto, fechado e inativo. Importante, outra simplificação que eu fiz, não é que o canal de sódio abre primeiro e o de potássio abre numa outra voltagem. Quando ocorre, estão em repouso, fechados, quando ocorre uma despolarização, os dois começam a abrir ao mesmo tempo. Mas os canais de sódio abrem mais rapidamente, os de potássio demoram para abrir, que é o que a gente vai ver nessa animação. Despolarização, os dois começam a abrir juntos, tá vendo? Só que o de potássio abre mais lentamente, o de sódio já está fechando e só aí eu tenho uma quantidade significativa de canais de potássio abertos. Tá certo? É o que a gente vê, o resultado disso é o que a gente vê nesse gráfico. Ele mostra como se altera a condutância ao sódio e ao potássio na membrana. O que a gente observa? Quando eu aplico um estímulo, o que vai acontecer? Eu vejo que a permeabilidade da membrana ao sódio aumenta muito mais rapidamente e ao potássio ela demora para aumentar, porque eles são canais que abrem mais lentamente. É o que a gente vai ver aqui, ó. O canal de sódio abre rápido. Então a condutância, a permeabilidade da membrana ao sódio varia rapidamente, volta depois a um estado inicial. E aqui para o potássio, ó, os canais demoram para abrir, por isso que a curva sobe mais lentamente. E depois eles demoram também para fechar. Eu espero que tenha ficado claro tudo isso, não se esqueça de se aprofundar para poder compreender com mais propriedade. Perfeito. São essas dinâmicas de abertura e fechamento e alteração do fluxo iônico de sódio e potássio que estão por trás do potencial de ação, que é o que a gente vai começar a observar a partir de agora. Então, nosso objetivo agora é entender o que nós chamamos de fases do potencial de ação, porque o potencial de ação ele tem uma sequência de alterações de potencial de membrana acontecendo. Vamos inicialmente observar um potencial de ação inteiro. Então, vamos entender o potencial de ação, todas essas fases. Isso é um potencial de ação. Então, vamos começar com a primeira fase. Inicialmente, potencial de membrana em repouso. Aí aparece um estímulo. Estímulos alteram o potencial de membrana. Como eles fazem isso, não importa nesse momento, há várias possibilidades. Só que, na verdade, o que os estímulos geram? Eles geram um potencial local. Então, o estímulo vai gerar um potencial local. Agora, o que é fundamental? O potencial local tem que ter uma amplitude mínima, ele tem que atingir o que nós chamamos de limiar de disparo dos potenciais de ação, para que possa acontecer um potencial de ação. Então, até aqui ainda não aconteceu o potencial de ação. Então, o potencial local gerado pelo estímulo tem que atingir um valor que eu chamo de limiar de disparo dos potenciais de ação. O que é importante destacar? Diferentes células, diferentes tipos celulares, têm diferentes valores de limiar de disparo dos potenciais de ação. O que basicamente depende da dinâmica de abertura dos canais de sódio. Então, os canais de sódio vão abrir de uma forma significativa, numa quantidade suficiente para ter uma grande entrada de sódio, que a gente vai ver em seguida, mas essa abertura ocorre em diferentes valores de voltagem, sempre valores menos negativos que o potencial de membrana em repouso, mas diferentes para cada tipo celular. Isso é importante ter em vista. Atingir o limiar, o que vai acontecer? Uma primeira fase, que é uma fase onde o potencial de membrana vai ficar cada vez mais positivo. É o que você observa aqui. Veja que ele fica tão positivo que aquele estado polarizado, onde eu tinha um acúmulo de cargas negativas dentro, ele vai se inverter. Então, o potencial de membrana, olha só, lembra que é dentro da célula? Começa a ter um acúmulo de cargas positivas na face interna. Então, ocorre uma perda do estado polarizado, uma inversão do estado polarizado que a gente observava no repouso. E aí nós temos uma fase que, na verdade, é uma grande despolarização. Ela é causada pela entrada de sódio, já que o canal de sódio abriu no valor de limiar. A gente vai ver depois como os canais estão abrindo e fechando para gerar essas fases. Então, fase de despolarização. Aí nós temos o pico do potencial de ação, onde os canais de sódio fecham, os de potássio vão abrir,
E finalmente nós temos uma próxima fase, que você pode observar aqui no gráfico, que o potencial de membrana está voltando para o repouso. Voltar para o repouso, fase de repolarização. Ela é causada pela abertura dos canais de potássio e pela saída do potássio, o que faz o potencial ficar cada vez mais negativo na face intracelular da membrana. Só que os canais de potássio não fecham no repouso. Qual que é a consequência disso? Continua saindo potássio e nós temos uma próxima fase, que é uma fase onde o potencial de membrana fica mais negativo que o repouso, nós vamos chamar de fase de hiperpolarização. No menos 80 mV aproximadamente, os canais de potássio vão abrir, potássio para de sair. E aí mecanismos como a bomba de sódio e potássio, dentre outros, vão fazer o potencial de membrana voltar para o repouso. E, se nada acontecer, não houver outro estímulo, se mantém ali. Essa volta para o repouso, que é uma repolarização, é chamada de fase de recuperação pela maioria dos autores. Alguns chamam de repolarização. Tudo bem? Perfeito. Nós entendemos então as alterações gráficas. O que está por trás das alterações gráficas? Alterações no fluxo de íons através dos canais regulados. Então o que nós vamos ver agora é isso. Os canais abrindo ou fechando e o potencial de membrana se alterando, gerando essas fases do potencial de ação. O que é importante? Inicialmente a célula está em repouso, nós temos uma outra videoaula onde eu discuto com você a respeito dos fatores que determinam o potencial de membrana em repouso, que basicamente fluxo de íons por canais de vazamento de potássio e a bomba de sódio e potássio. Então a gente vai ver agora, inicialmente, a bomba funcionando, só que eu não quero saber disso, então a gente vai focalizar nos canais voltagem dependente de sódio e de potássio. Potencial de membrana, observa lá no gráfico, está em repouso. Vai aparecer um estímulo. Esse estímulo vai agir em outras estruturas da membrana, outros canais regulados, de repente. E o que vai acontecer? Um primeiro momento onde eu tenho uma fase de despolarização. Já é o potencial de ação? Não. Potencial local. O que precisa acontecer? Ele precisa atingir o limiar, que está ali representado pela linha pontilhada. Então aqui nós temos o limiar de disparo do potencial de ação. Só então o que vai acontecer? Observe a abertura dos canais de sódio. O sódio que é positivo vai entrando, carga positiva entrando, o potencial de membrana vai ficando cada vez mais positivo. Despolarização. Lá no mais 20, lá no pico, ó, o canal de sódio fecha. Lembra que tem uma simplificação? Os canais de potássio já estão abrindo, mas eu só vou ver uma quantidade significativa aberta quando? No mais 20. Então no mais 20 a gente vai dizer que os canais de potássio eles vão se abrir. E quando os canais de potássio se abrirem, o potássio que é positivo sai levando carga positiva para fora. Ou seja, o potencial de membrana volta a ficar mais negativo. Repolarização. Canal de potássio fecha no repouso, ali no menos 70 mV? Não. Então o canal de potássio ainda está aberto. Logo, eu ainda vou ter alguma saída de potássio, determinando uma próxima fase, que é a fase de hiperpolarização. E aí os canais de potássio fecham. Quando os canais de potássio fecham, o potencial de membrana está mais negativo que o repouso. E aí o que nós vamos dizer? Que mecanismos como a bomba de sódio e potássio vão fazer aquele sódio que entrou no começo sair, ser bombeado para fora, e aquele potássio que saiu ser bombeado para dentro. Não esqueça que as concentrações não se invertem. Continua havendo mais sódio no meio extracelular e mais potássio no meio intracelular. Tudo bem? Então é o que nós vamos ver agora, a fase de recuperação. A bomba funcionando, fazendo o potencial de membrana voltar ao repouso. Então, essas são as fases do potencial de ação. O que é importante? No músculo estriado, esquelético e no músculo cardíaco, também existem potenciais de ação, que não são iguais aos potenciais de ação dos neurônios. Em outras aulas nós vamos explicar, eu vou falar com você sobre isso. Vamos observar aqui, ó, o potencial de ação do neurônio sobreposto a um potencial de ação do músculo estriado esquelético. O que a gente pode observar como diferença? Primeiro, observe que o potencial de membrana em repouso do músculo esquelético já é mais negativo que aquele do neurônio. A consequência disso vai ser que nós vamos ter no neurônio uma fase de hiperpolarização que eu não vou observar no músculo estriado esquelético. Então,
A fase de hiperpolarização é típica de neurônios. Em outra aula, a gente vai falar sobre o potencial de ação no músculo cardíaco. Outra coisa importante, dá uma olhada. Na verdade, em condições fisiológicas, eu nunca vou observar um potencial de ação isolado. O que eu vou observar? Que os estímulos tendem a se manter por um tempo. Lembra que é o potencial local que leva o potencial de membrana até o limiar? Só que o potencial local tem uma duração. Enquanto houver potencial local, eu tenho disparo de potenciais de ação acontecendo. Então, na verdade, potenciais de ação nunca aparecem isolados no sistema nervoso. Eles sempre aparecem numa sequência que constitui o que nós chamamos aqui de impulso nervoso. Então é importante você estudar, porque tem uma coisa que eu não estou apresentando nessa aula, que é chamada de período refratário. Tem a ver com o fato dos canais de sódio estarem inativos e não fechados, e tem a ver com a frequência de disparos que o neurônio é capaz de gerar quando dispara um impulso nervoso, que é uma sequência de potenciais de ação. Então é importante você estudar sobre período refratário para entender o impulso nervoso. Muito bem, então não se esqueça, consulte as referências que estão aqui indicadas para aprofundar os seus conhecimentos. Em caso de dúvida, basta você entrar em contato, que vai ser um prazer esclarecê-lo. Bons estudos e até uma próxima videoaula.